Fala, torcida alvinegra, mais um vídeo para vocês. Acredito que vocês já saibam do ocorrido que infelizmente, né, o Arthur Jorge deixou o Botafogo, abandonou o projeto, né, chegou em baixa no Botafogo e na alta ele simplesmente meteu o pé, tá? Mas é bom que a torcida saiba, né, velho? Assim, eu acredito que todo mundo já sabe, mas é bom que fique claro que comissão técnica, jogadores, dirigentes, eles vão e vêm, tá? E o maior patrimônio que o clube pode ter não é treinador, não é jogador, não é um estádio, não é os títulos. O maior patrimônio é a sua torcida, tá? É a sua torcida. Somos nós quem mantemos o clube de pé, independentemente de qualquer coisa. Se não tem torcida, não tem time, não tem clube, não tem nada. Então é bom que fique tudo certo, né? Na cabeça de todos nós torcedores, o Arthur Jorge ele foi e vai ser sim um ídolo no Botafogo. Ele nos trouxe aí Brasileiro e Libertadores, 2 títulos aí, muita expressão pro Botafogo, a glória eterna aí da Libertadores. E eu separei aqui nesse vídeo para vocês verem, né, o que é que a mídia já tá falando, tá? Vou falar para vocês aqui também, vou falar com vocês sobre reforços, vamos falar sobre o novo treinador do Botafogo. O Botafogo já tem um alvo, tá bom? Vamos falar sobre reforços e possíveis saídas de jogador importante do Botafogo. Vocês vão ver aqui tudo nesse vídeo, tá? Então, por favor, se você é botafoguense, se inscreva aqui nesse canal, deixa o like, compartilha aqui também, por favor. Comente aí também o que você tá achando disso tudo aí com o Botafogo. E outra coisa, galera, não dá pra criticar o Arthur Jorge, tá? Agora o que vocês vão ver nesse vídeo é a mídia caindo em cima, tá? Outra coisa, vocês vão ver também aqui a matéria do VSR, ele falando, velho. Ele falando, e realmente, o que ele falou aqui é verdade. O que ele falou é verdade, tá? Que ele não precisava de fazer historinha para sair do Botafogo, não precisava sair dessa forma, tá? Mas acompanha a matéria, eu já volto com vocês para falar sobre os reforços e o novo treinador. Vamos entender toda essa negociação, essa saída do Arthur Jorge, chamando Vinícius Bueno para participar com a gente. Ele traz as informações da saída do Arthur Jorge, também da Central do Mercado. Tudo bem, Vini? Bem-vindo ao Sport TV News. Fala, Jéssica, tudo bem? Beijo pra você, pro Pedro, os guerreiros do plantão do Ano Novo. Depois do merecido descanso no Natal, estamos aqui para esse primeiro dia. E o Pedro, acho que foi muito feliz, né, ao dizer que o torcedor do Botafogo estava torcendo para não ouvir essa notícia. Ainda não é oficial, mas está caminhando mesmo para essa saída do Arthur Jorge, né, pelo que o Giba Pérez, inclusive, postou mais cedo, setorista do Botafogo no GE. Globo. O Botafogo já trabalha com um planejamento sem o Arthur Jorge. O que resta é o pagamento da multa rescisória, 2 milhões de euros, algo em torno aí de 13 milhões de reais, para que o Arthur Jorge saia do Botafogo e assuma o comando do Al Rayyan do Catar para trabalhar com o Roger Guedes. E aí é inevitável fazer aquela brincadeira, será que o Arthur Jorge vai realizar um sonho também de ir para o Catar, trabalhar no Al Rayyan, assim como o Roger Guedes disse também quando saiu do Corinthians. Muita gente que estava no voo de volta do Intercontinental, né, depois da derrota para o Pachuca, já tratava essa saída do Arthur Jorge como quase certa, por tudo que foi falado ali nesse ambiente de volta, né? O Arthur Jorge vinha cobrando publicamente uma procura oficial do John Textor, né, de toda a diretoria de futebol do Botafogo, para tentar uma renovação contratual, que nem era o caso porque ele tinha contrato, né, mas uma renovação contratual com aumento de salário. O Botafogo veio a público se manifestar dizendo que o Arthur tinha contrato, que tinha um bom salário para os padrões do futebol brasileiro. Bateu muito na tecla também de que as bonificações eram interessantes, né, com as conquistas do Brasileiro e da Libertadores, por exemplo. Pelo que a gente apurou, a comissão técnica do Arthur Jorge recebeu cerca de 17 milhões de reais. Mas isso não foi suficiente. O Arthur Jorge já comunicou à diretoria do Botafogo que não fica para a próxima temporada. E aí entra o que você disse, né, Jéssica? Alguns clubes com planejamento adiantado, outros com planejamento muito atrasado. E no caso do Botafogo, tendo de repensar esse planejamento, porque o treinador do time campeão brasileiro e da Libertadores não fica, e agora o clube vai ao mercado não só para reforçar o elenco, que vai ter perdas, mas também para pensar quem é que vai comandar esse projeto no próximo ano. Eu acho que esse é o ponto, né, Vinícius? Eu vejo muito torcedor do Botafogo bastante magoado com a saída do Arthur Jorge e acho esse processo, esse sentimento totalmente natural do torcedor. Agora, e também a gente comentou aqui que é do jogo. Ele recebe uma proposta de fora, às vezes a família não se adaptou direito aqui no Brasil, é complicado mesmo, ele vai olhar para o currículo dele, para a carreira dele, vai tomar a melhor decisão, que é muito pessoal.
Mas, ao mesmo tempo, se ele já tinha essa intenção, que tivesse avisado antes o Botafogo, né? Porque a gente estava com essa sensação que ele ia sair desde a final, né? Desde do Intercontinental, perdão. Então, ele poderia ter avisado o Botafogo, para o Botafogo se adiantar no mercado e ir atrás de outro treinador, e a gente está vendo que o mercado de treinadores não está tão simples assim para contratar. A questão do treinador, ela é ainda mais sensível, por quê? Primeiro porque a gente está falando de um cara que acabou de ganhar Libertadores e Campeonato Brasileiro, mas a troca de treinador ela é algo mais sensível porque ela acaba interferindo diretamente também na formação do elenco. Exato. Então a gente tem visto já o Botafogo fazendo movimentações com relação a liberar alguns jogadores que, enfim, na temporada passada, por exemplo, foram titular. Então a gente viu Tietê se despedindo, por exemplo, vários jogadores havendo realmente essa reformulação. Mas para você contratar novos jogadores, é importante que você tenha já um treinador definido, justamente para não acontecer de repente você contratar jogadores com características que não estejam relacionadas ao modelo de jogo, à forma de jogar do treinador que vai chegar. Então é um problema grande, enorme, assim, que o Botafogo tem agora. Primeiro, de uma corrida contra o tempo, para achar um treinador à altura do que foi o Arthur Jorge para o Botafogo, e depois disso para ser mais incisivo no mercado, por exemplo. Buscar um substituto para o Almada, que é um jogador também importante, que já se sabe também que não continua no Botafogo para a temporada que vem. Algumas possibilidades de outros jogadores para chegar, para brigar por posição, para aumentar o nível de competitividade dentro do elenco. Então, assim, cara, é um problema gigante que o Botafogo tem para resolver. E lembrando que o Botafogo vai ter aí cedo Recopa, vai ter Supercopa do Brasil. Então, é uma temporada cheia, né? Que é muito cheia e, por essa questão do Arthur Jorge, começa aí um pouco atribulada. Normal um profissional querer sair. A multa rescisória está aí para isso. Então, para mim, não tem problema nenhum ele querer sair. Até fiz um rápido apanhado que os técnicos estrangeiros que tiveram sucesso no Brasil recentemente, eles têm mais ou menos esse perfil aí. O Sampaoli fez uma grande temporada no Santos em 19, o Santos queria que ele ficasse, ele saiu. O Jorge Jesus fez o que fez no futebol brasileiro, teve lá tem a questão da pandemia e tudo, que Jorge Jesus, bota muito na conta da pandemia, mas o fato ele teve uma proposta do Benfica, pegou e falou, tô indo, um abraço, paga a multa aí, e foi. O próprio Botafogo com o Luiz Castro, né, teve até um 2023, um começo de 2023 bem complicado dentro do Campeonato Carioca e tudo. Quando ele engrenou, acertou, liderando o brasileiro bem, veio a proposta lá do Al Nassr do Cristiano Ronaldo, ele pegou e falou, tô indo, um abraço. Então, o normal é o técnico estrangeiro que vem para cá e faz sucesso ir embora. Tem uma exceção, e essa exceção atende pelo nome de Abel Ferreira, e que só valoriza a capacidade do Palmeiras em manter o seu treinador. Isso é muito mérito também do Palmeiras, né? Então, o normal é isso. Até aqui, nós temos vários treinadores que comprovam esse padrão de fazer sucesso e ir embora, e temos uma exceção, que é o Abel Ferreira, que fez sucesso e ficou, e está aí até hoje. Então, esse é um ponto. Então, nada contra o Arthur Jorge sair. Veio para cá, fez um 2024 excelente, tem muito mérito no que o Botafogo conseguiu, tem muito mérito nas soluções que ele achou para o time, tem muito mérito em não deixar a coisa degringolar no momento ali de instabilidade, muito mérito do Arthur. Então, falei sobre isso nos vídeos, falei sobre isso no vídeo de Libertadores, de título brasileiro. Então, ok, o trabalho dele foi muito bom aqui, e ele pegou e quis ir embora, porque tem uma proposta para ganhar o triplo, e beleza, tá ok, paga a multa e vai embora. A única coisa que eu questiono, e a única coisa que eu critico abertamente o Arthur Jorge, é a forma como ele fez, né? Não precisa fazer assim. Não precisa fazer assim. É só você chegar e falar abertamente. Tem uma proposta lá do Al Rayyan, do Quiprocó, do Bambala, do Arimateia, é uma proposta que eu considero irrecusável, eu tô indo. Faz isso. Joga assim, joga limpo. Não tem problema nenhum.
Do mesmo jeito que o clube pode mandar embora o treinador pagando a multa, o treinador pode pedir para ir embora pagando a multa. Não tem problema nenhum nisso. A única coisa que eu não acho legal e que eu não gosto é você vir contar caô. É você vir contar historinha. É você querer criar um clima para meio que normalizar você querer ir embora. Aí não, pô. Aí é querer tirar a gente para otário, pô. Isso acho que o Arthur Jorge errou e errou feio. A quantidade de caô, a quantidade de migué que ele falou para querer fazer o que ele tá fazendo agora, que é ir embora, ficou feio. Um ditado lá da época do meu avô, da minha avó, era: melhor do que a forma como você chega é a forma como você sai. Você tem que saber chegar, tem que saber sair. O Arthur Jorge soube chegar, mas não está sabendo sair. Porque ele inventou um montão de migué, um montão de caô para poder minimizar a decisão que ele tomou e que era direito dele. Eu quero ir embora. Ok. Quer ir embora? Ok. O Botafogo existia antes do Arthur Jorge, vai continuar existindo depois. Então era só você chegar e falar: ô Texto, beleza, pô, você foi correto comigo, você foi bacana, parará, só que eu quero ir embora. Eu cumpri minha missão, eu vou ganhar 3 vezes mais, eu vou pro Al Rayyan do Catar. Se ele quisesse, podia até meter igual o Roger Guedes, dizer que jogar na Liga do Catar, o grande sonho dele, ele pode até meter essa. Mas não começa a meter caosada, não começa a meter migué para poder querer melhorar a situação dele, igual o Arthur Jorge cansou de fazer. E eu falei sobre isso aqui no vídeo. Pensa comigo, o Botafogo estava decidindo, num espaço de 15 dias, jogo decisivo contra o Palmeiras no Allianz Parque, na terça, no sábado, final de Libertadores, na quarta, Inter no Beira-Rio, no domingo, São Paulo no Newton Santos, domingo, na terça-feira, ele estava em Doha jogando o Intercontinental, o Mundial de Clubes. 5 jogos em 15 dias, ou menos. Nesse meio tempo, você acha que o Botafogo ia chamar, e tinha obrigação de chamar o Arthur Jorge para conversar de renovação? Que foi o migué que o Arthur Jorge falou. A proposta do Al Rayyan, a sondagem do Al Rayyan chegou lá na época do Peñarol, o Botafogo nunca falou nada. E não tinha que falar, pô. Não tinha que falar, por 2 motivos. O primeiro, o Botafogo estava na reta final da temporada para ganhar 2 títulos. E o que ele tinha que chamar o treinador para negociar para renovação para o ano que vem? Você não sabia o que ia acontecer. Você não sabia se o Botafogo ia ganhar. O Botafogo poderia ter perdido os 2 títulos. Poderia ter ganho um só. Ou poderia ganhar os 2 como ganhou. Então, o que o Botafogo ia ter que chamar o Arthur Jorge para negociar em meio à decisão de títulos? O primeiro motivo. O segundo, o Arthur Jorge tinha contrato. O Arthur Jorge tinha contrato até dezembro de 25. O que o Botafogo tinha que chamar o Arthur Jorge para negociar? Nada, não tinha que chamar nada. Mesmo que vamos supor, vamos imaginar que o contrato do Arthur Jorge terminasse em dezembro deste ano, terminasse daqui a 3 dias. Naquele momento não era hora de chamar para negociar. Naquele momento Arthur Jorge, se concentra no time aí, se concentra nas soluções para o time, nos desfalques, na logística. O Botafogo não tinha que chamar. Então não era para chamar quando a sondagem do Al Rayyan chegou. E depois não era para chamar. O Arthur Jorge queria que chamasse quando? O Botafogo foi eliminado na terça-feira, chegou no Rio de Janeiro de volta, na sexta. Tinha que ter conversado com ele no avião? No sábado, ele já estava dando entrevista, dizendo: não, parece que o Botafogo não está muito interessado, parece que o Botafogo não quer que eu fique. Caô, migué. Aí depois ele saiu de férias para Portugal, começou a mandar um montão de indiretinha. Não, porque tem que ver, tem que conversar, a proposta está aí, o meu passe está valorizado. Não precisava disso, Arthur Jorge. Para que isso? Era só você chegar, pega o telefone, se você está em Portugal, pega o telefone e fala: Texto, hi John, how are you doing? Eu quero ir embora, acabou.
Faz um post bonito, pô, foi ótima a passagem no Botafogo, conheci um futebol diferente, tive relacionamento com um clube histórico, escrevi meu nome em 2 títulos importantes para um clube histórico, para uma torcida fantástica. Faz isso e vai embora. Não mete causada, não mete migué, não abre negociação já tendo aceitado, ou já estando certo que tu vai aceitar. Para que fazer isso? Então, acho que para mim fica muito claro que o Arthur Jorge não soube sair do Botafogo. E é curioso porque quando o Arthur Jorge chegou ao Botafogo, lá no Braga tinha gente reclamando exatamente dele não ter sabido sair. Aqui, ó, reportagem também da TNT Esporte, presidente do Braga critica Arthur Jorge, criou condições para não continuar. Tá aqui, matéria de abril de 24. Tá aqui. A saída do Arthur Jorge do Braga, agora novo treinador do Botafogo, não pegou bem no clube português. Após confirmação do acerto do técnico com o Glorioso, o presidente Antônio Salvador criticou a postura do ex-comandante em meio às negociações com o clube brasileiro. Tá aí. Então vamos lá. Para começar aqui, né? O Botafogo aqui já sabe que o Arthur Jorge, quer dizer, todos já sabemos que o Arthur Jorge já está a caminho do Al Rayyan, e o Botafogo já iniciou buscas por um novo treinador e traçou estratégia. Aí na matéria a gente já vê aqui, ó, que o Botafogo já não conta mais, independente de qualquer situação que não ocorra bem lá, tá? Porque o Botafogo, como eu falei agora há pouco lá na introdução, pessoal, preste atenção, o maior patrimônio que um clube pode ter é a torcida. E o John Textor, ele foi bem claro quando ele chegou no Botafogo, que falou que só queria no Botafogo pessoas que quisessem trabalhar no Botafogo. Pessoas que pulam do barco não tem mais vez, tá? Então, ó, o Botafogo já não conta com Arthur Jorge, que aceitou a proposta do Al Rayyan e iniciou buscas por um novo treinador para a temporada 2025. Informou o blog do Diogo Dantas, do jornal O Globo, neste sábado. John Textor já trata com o departamento de futebol do clube sobre o futuro técnico, mas não tem pressa para fechar um novo nome. De acordo com o blog, o Botafogo usará processo de contratação de Arthur Jorge como inspiração. E novamente, lembrando que eu falei que ele chegou na baixa, ó, o português chegou em baixa, pouco conhecido, e obteve sucesso imediato. Textor e a cúpula alvinegra entendem que há boas opções no mercado e trabalham para tomar a decisão na hora certa. Além disso, o cargo de técnico do Botafogo se tornou bastante atraente para quem quer disputar títulos após a temporada histórica de 2024, com as conquistas de Brasileiro e Libertadores. Então o Botafogo já está trabalhando nisso, tá? E qual que é o novo nome que eu vim trazer aqui para vocês, galera? O novo nome já tem aqui, tá? Já temos um nome já aqui que é Sérgio Conceição, mas a negociação ela é considerada como muito difícil, tá, galera? Ela é difícil. Ó, com a saída do treinador Arthur Jorge, o Botafogo foi no mercado, né? E em busca de um treinador irá iniciar contatos por Sérgio Conceição, que está desempregado desde que pediu demissão do Porto, em junho. A informação é do jornalista Bernardo Gentili na live do Fogão Neto no YouTube. Aqui, Conceição é um nome muito forte internamente e agrada em cheio a John Textor. No entanto, o Botafogo entende que a negociação é considerada difícil porque o treinador tem mercado na Europa e é bastante valorizado. Então, galera, assim, o Botafogo, para trazer Sérgio Conceição, vai ter que brigar com clubes europeus, tá? Provavelmente clubes europeus ali já deve entrar em contato com ele, assim como o Botafogo. O Botafogo vai buscar saber do treinador se ele estaria disposto a trabalhar no Brasil e quais as suas pretensões em toda a sua carreira. Ele só treinou em toda a sua carreira ele só treinou clubes da Europa. Aqui, Olhanense, Acadêmica, Braga. Cara, nenhum desses aqui. O único que chega assim de igual pro Botafogo é o Porto, tá? Então, é uma grande chance dele vir pro Botafogo, referente a equipes de pouco porte que ele treinou, tá? A não ser o Porto. Porém, como ele é valorizado, ó, ele tem aqui 50 anos e foi tricampeão português, tetracampeão na Taça de Portugal e tricampeão na Supertaça de Portugal pelo Porto. O clube que treinou por 7 temporadas, ele é agenciado por Jorge Mendes, um dos maiores empresários de futebol do mundo. Ou seja, o salário desse cara deve ser exuberante, deve ser altíssimo, tá? Eu não duvido nada. Mas se o Botafogo quiser um treinador à altura, vai ter que gastar dinheiro. Perdeu o Arthur Jorge, talvez se tivesse chegado, cara, eu não vou ficar no si porque é muito forte, mas talvez se o Botafogo tivesse chegado mais, ao invés de procurar um treinador de 10 milhões por mês, oferecesse 5 a ele, só um exemplo, tá, galera, só um exemplo.
talvez ele tivesse ficado antes, tá? Mas, deixa eu ver. Então, assim, é um nome difícil, mas acredito que não seja impossível. Então, assim, acredito que como ele quer, esse treinador aí, o Sérgio Conceição, ele quer Europa, provavelmente tem clubes da Europa que ele treinou, né? Dá pra ele se valorizar mais ainda. Agora, velho, eu só peço que, pra quem vir, não fazer a mesma coisa que fez o Luiz Castro, não fazer a mesma coisa que fez Arthur Jorge. E é como o VSR falou, era só chegar aqui e falar, gente, ó, eu tô saindo, foi muito obrigado pelo que vocês fizeram, eu fiz o que eu pretendia aqui no clube, mas pra mim já chegou meu momento e eu tô indo. Fechou, acabou ali, tá? Então, assim, é complicado, mas é a verdade, tá? Mudando a página aqui agora, vamos falar aqui do Júnior Santos, tá? Palmeiras e Atlético Mineiro têm interesse no jogador. Agora aí é complicado, né? E, cara, perder Júnior Santos também é complicado. Agora vamos lá, na matéria Gol afirma que a diretoria do Palmeiras está confiante que é possível tirar Júnior Santos de Botafogo nesta janela de transferências. Sobretudo pela condição de reserva do jogador. Aí neste sábado, o site turco 61 colocou Júnior Santos também na mira do Trabzonspor da Turquia. O camisa 11 do Glorioso tem contrato até dezembro de 2027, fez 20 gols e 5 assistências em 50 jogos. Cara, pro Botafogo liberar pra Palmeiras eu acho muito, mas muito difícil. Para reforçar Palmeiras e Atlético Mineiro não vai, tá? John Texton não é burro, a não ser que o dinheiro seja muito alto e que o Botafogo consiga com esse dinheiro comprar um jogador melhor ou a altura do Júnior Santos. Porém, se for para trocar um jogador que seja a altura do Júnior Santos para apostar, não vale a pena. Tem que trazer jogador de nome, né, caso ele saia, que eu acho muito difícil ir para um dos dois, a não ser que vá para o clube da Turquia, tá? Inclusive aqui já separei até aqui a matéria, ó. Imprensa turca põe Júnior Santos na mira do Trabzonspor, sei lá como é que fala esse nome turco aí, mas demonstrou interesse e iniciou a sondagem pela contratação do atacante, né, para 2025. Cara, eu acho muito difícil, tá? Muito difícil o Botafogo. Pode ir pra Europa, mas pra cá não. Pro Brasil, pra Galo e Palmeiras, cara, muito difícil mesmo o John Textor aí abrir mão do Júnior Santos. Tá? A não ser que o Júnior Santos dê um pé atrás também, como fez o Arthur Jorge, né? Aí a coisa é outra. Não querer ficar, tudo bem, então você vai. Mas se for em questão de salário, se for em questão daí, cara, nem se preocupe que o John Textor vai cobrir. Tá bom? Outra coisa, jornalista colombiano põe Cetré, atacante do Estudiantes, como alvo do Botafogo. Também tem o Cruzeiro na jogada, né? E tem o ponto esquerdo aqui, Cetré, de 26 anos, que atua pelo Estudiantes. É pretendido por Botafogo e Cruzeiro, segundo o jornalista. Cara, agora eu penso uma coisa assim, velho, ó. Ele vai entrar, vai chegar, ele é ponta esquerda, né? Beleza, mas ele vai ser reserva de quem? Do Savarino? Porque, cara, a gente tem muito jogador ali para aquela posição. Matheus Martins, temos o Savarino, né? Entre outros jogadores que o Botafogo já tem no elenco. Velho, é meio complicado, tá? Mas, se for pra somar, pode vir, velho. A questão não, se for dinheiro, a questão for dinheiro, ó. Ele chegou no clube por 12 milhões e 400 mil reais, tá? No clube que ele joga. O Botafogo provavelmente, se for comprar ali, vai oferecer uns 13, 14, talvez, dependendo da atuação do jogador nos últimos tempos, aí pode até pegar ele por 8, 9, não sei. Tá? Eu confesso que eu não vi esse jogador jogar ainda, tá? E aqui pra encerrar, ó. O John Textor revela sentimentos confusos com a decisão de Arthur Jorge de deixar o Botafogo e faz perder a torcida. Ó. Então, o período do John Textor, galera, foi só o seguinte. Por favor, não xinguem ele. Não xinguem. Não vão. Aqui, ó. Ele falou com o Textor. O cara falou aqui, o Thiago Flank, o TF, na verdade. Falou com o John Textor há alguns minutos. E ele disse que está com sentimentos confusos. Que ninguém saia xingando o Arthur Jorge. Que sejamos legais com ele. Que todos sejamos felizes com o trabalho que foi construído. E realmente, rapaziada, não temos o que reclamar, tá? Ele fez o papel dele e tal, e o único problema do Arthur Jorge realmente foi sair dessa forma. Não custava nada vir a público e falar que cumpriu o papel dele, que sempre amassa a torcida, esse clube, e é isso. Mas não, ele começou a se oferecer no mercado e tarará, e acabou indo pro Catar, tá? Então esse é o vídeo, galera. Se gostou, se inscreve, por favor, deixem o like. Tamo junto, até o próximo. E fui.